Da igreja com a paz do Senhor. Amém. Como eu disse aqui, muito alegre, né? Com meus irmãos, né? Meus irmãos, que esse propósito já foi um pouquinho diferente. Deus trabalhando poderosamente. Nós estamos na casa da nossa irmã Joyce, aqui em Angra, fechando este propósito maravilhoso. Com certeza, esse propósito, Deus está dando muitas bênçãos. Muitas. Porque nós não sabemos o que Deus tem lá na frente. E quando Ele diz assim, vá e faça a minha obra, nós nem olhamos para a distância, né? Viemos umas 2 horas e mais um pouquinho de viagem, feliz da vida, conversando, nem sentimos. Pessoas, o pastor aqui fez uma troca, não foi trabalhar para estar aqui. Cada um fez algo para estar aqui. E aquele que não fez, Deus trouxe, assim como o varão aqui, irmão Mário. E o irmão, Eu? o diácono ali também, que não estava para vir não. Nem ele, nem os dois. Todos. Eu quero deixar aqui para os irmãos em Jó 19. (19, 25). Nós vamos ficar só no Jó mesmo, porque às vezes eu fico olhando, a gente lê um livro, nesse livro Deus fala muito profundo, muito. E você vê que Jó tem muitas coisas para Deus falar. Muita mesmo. Nós vamos ficar aqui em Jó 19, depois vamos lá para Jó 1, vamos ficar no livro. Depois Jó 25. E com certeza Deus vai falar com cada um de nós, com os irmãos e comigo também. Porque o Senhor sempre fala comigo, a todo tempo. Vamos ler? Porque eu sei que o meu Redentor, olha o peitinho gostoso, o pastor falou, que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Meu Deus. E nós vamos lá para o 1. Jó 1. Capítulo 1. 1. O versículo. Vamos lá, Jó 1. Jó 1. 6. 7, que diz assim: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observe tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e se desviando do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus de balde? Ai, Jesus. Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando a terra. Só até aqui. E depois nós vamos lá para o 34. Eu quero dizer para os irmãos que muitas vezes as pessoas se comparam
com o que Jó passou. Mas não tem nem noção do que o Jó passou. Porque um homem rico que tinha tudo, ele tinha tudo. Gado, riquezas, filhos que não eram poucos, tudo ele tinha. E o que eu quero dizer? Muitas vezes o que você tem, alguém fica falando, mas fulano está indo na igreja porque tem um bom emprego. Fulano está indo na igreja porque ele tem um carrão. Ele está sendo abençoado. Mas se ele perder tudo, ele larga Jesus. Muitas vezes isso acontece. Tem pessoas que enquanto tem tudo, ele está ali buscando a Deus. Mas se ele estiver no deserto, ele larga a Deus e diz, por que o Senhor me colocou no deserto? E nós sabemos que quando nós, muitas vezes, entramos no deserto, não é para nós ficarmos no deserto, é para nós aprendermos. Porque no deserto você aprende. No deserto você aprende a dar valor ao que Deus colocou nas suas mãos. Quantas vezes a gente olha, as pessoas perdem as coisas e só dá valor depois que perde. Eu tinha... mas eu já tenho. Eu já conquistei. Mas você conquistou, mas pode perder. Então, é igual uma planta. Você plantou aquela planta linda. Se você não ficar cuidando dela, se você não ficar colocando água, ela só gosta de água uma vez por semana. Você põe uma vez por semana. Ela gosta de ficar no sol. Deixa ela no sol. Agora, põe água todo dia, não põe ela no sol. Quando você for olhar, ela morreu. Ela morreu. Então, o que eu quero dizer aqui? Satanás estava lá rodeando. E muitas vezes, nós somos olhados, as pessoas estão te acompanhando e estão achando assim, está se achando lá. Você às vezes está numa humildade e as pessoas estão te julgando, porque para julgar tem muitos, dedo a apontar tem muitos, para dizer que você é assim, que você é errado. Muitas vezes, costumo eu dizer, aquele que te aponta o dedo é aquele que muitas vezes você serviu. Você serviu de todo o coração, então o dedo apontado, você nunca acha que vai ser daquela pessoa, mas aquela pessoa, ela não se importa, porque o amor e tudo que você deu, aquilo não serviu para nada. Nada. E sabemos que Jó era um homem temente a Deus. Ele temia ao Senhor. Mas sabemos também que ele não tinha tanto conhecimento. Temia, mas não tinha muito conhecimento. E Jó ali foi passando muitas coisas. Jó ali teve várias notícias ruins. Porque o Senhor deixou Satanás ali, dizendo para ele, pode fazer o que você quiser, mas não toque na alma de Jó. Não toque, porque ele é escolhido. Aí nós ficamos vendo e pensando como é que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Mas ele sabia que Jó iria aguentar, porque ele não dá nada que nós não suportamos. Ele sabia. E nessa manhã eu quero te dizer, independente do que você está passando, independente de você olhar e dizer assim, mas o que está acontecendo? Por que eu? Porque muitas vezes nós nos fazemos de vítima. Nós nos fazemos. O Senhor não olha mais para mim. Meu Deus, aí tudo nós começamos a colocar a culpa em Deus. Que Deus é esse? Perdi isso,
Só que nós não olhamos para nossas falhas. E nós falhamos. Na hora que você falha, você esquece que você falhou. Mas na hora que vem a dor, você começa a cobrar de Deus. Não foi o que aconteceu com Jó. As más notícias, ele foi recebendo as más notícias e foi absorvendo. Você imagina? Olha, acabou de morrer um filho. Olha, morreu o outro. Olha, morreu o outro. Os 7. Foi morrendo. Ó, perdeu os gados. Seus empregados foram todos embora. E ele ali, ó. Mas Satanás, ele não fica contente. Ele quer te ver na lama. Assim ele fez com Jó. E começou o corpo de Jó dar feridas. E teve uma hora que Jó falou assim, meu pai, era melhor que eu não tivesse nascido. Era melhor que eu tivesse morrido. E aquilo não foi nenhuma reclamação. Aquilo foi uma conversa com Deus. Nós temos que aprender que o que você tem que valorizar. E nós não temos que dar valor ao inimigo. Muitas vezes as pessoas falam assim, foi o inimigo que fez. Ele fica feliz, tá? Foi o inimigo. O inimigo fez isso, fez aquilo. E ele fica pensando, eu estou tocando e estão me dando ali, ó. Sabe? Quando você exalta alguém, inimigo não pode ser exaltado nas nossas vidas. Nós temos que destruir com o nome do Senhor Jesus. Que esse nome tem poder de destruir tudo. Tudo. Muitas vezes é assim, ó. Você tem uns planos e você diz assim, vamos lá, a irmã Joyce, eu vou estudar, eu vou me formar, porque eu vou ganhar dinheiro quando eu estiver formado. Estuda, se forma e começa a vir a dificuldade. A porta não se abre, o emprego não vem, aí tu fala assim, mas não adiantou nada eu fazer essa faculdade, que bodega é essa? Tá lá, o bichinho batendo palma, é mesmo. Não adiantou nada. Porque nós temos que falar diferente. Senhor, eu fiz essa faculdade. Foi difícil, mas o Senhor estava comigo. Pai querido e amado, abre essa porta. E ele começa a operar. Porque a bênção o Senhor nos dá, mas nós temos que agir. É ação. Ação. Porque muitas vezes nós ficamos lendo e eu ouço que a nossa boca ela é poderosa. Nossa boca é poderosa. Se o Senhor disser assim, pastora Terezinha, daqui uns 6 meses a senhora vai ter um carro. Aí fico eu. O varão disse que eu vou ter um carro. Acordo e digo, o varão disse que eu vou ter um carro. Senhor, o varão disse, usou ele. O inimigo sai fora e o carro vem para minha mão. Até ninguém entende. Nós temos que profetizar vitória. E hoje, neste lugar, nós viemos aqui para profetizar vitória na tua vida, Joyce. Nós viemos aqui para profetizar vitória na tua vida. Não sei da tua situação, mas o Senhor sabe. Esse propósito é assim. E viemos profetizar, e profetizando, nós estamos também tomando posse de bênçãos. Bênçãos sem medida. Porque o nosso Deus, quando ele fez aquilo ali com Jó, que ele permitiu, não foi para destruição, não. Porque ele sabia que lá no final algo ia acontecer. E o que aconteceu foi coisas grandiosas. Meu Deus. Que diz lá em Jó 42, que diz o quê?
É um versículo que todo mundo conhece. Tudo pode. Vou ler aqui. E É um os versículo. seus planos podem ser frustrados. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo pode. Nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Nenhum dos pensamentos do Senhor. Ainda que ele permitiu que o inimigo fizesse arruaça. Mas na hora que o Senhor quiser, ele fala: para. Verdade. E parou. E parou. Ah, pastora, mas a senhora já falando do Jó que passou isso, a gente não sabe o tempo. É, realmente. Deve ter sido um tempo grandioso. Sabe? Mas eu quero te dizer, você está passando por isso. Ah, tem 1 ano, tem 2 anos, não suporto mais, espera mais um pouquinho, aumente e exercite a sua fé, que algo poderoso vai acontecer. Meu Deus, é verdade, pai. Vai acontecer. Ninguém, o Senhor não diz assim, ó, você saiu do lugar e eu não estou vendo. O Senhor, tudo ele vê. Ele vê no profundo, ele opera no profundo. Nós temos que ser fiel a esse Deus. Muitas vezes o Senhor, ele te escolhe desde o ventre da sua mãe. Ele vai escolhendo. Vai. E aí ele vai te guiando. Ele vai te levando por um caminho. E tem uma hora que você até criança diz: eu vou servir esse Deus. Eu vou fazer isso. E vai acontecendo as coisas. E vem as coisas bonitas do mundo. Que no mundo tem coisas lindas. E as pessoas vão se contaminando. E esquecem que um dia disse que ia servir a Deus. Que um dia ia ser fiel. E quando acontece alguma coisa, é como eu disse no princípio, começa a dizer como pode. Como pode? Mas quero chamar a atenção de cada um aqui. Fique você ligado nas coisas do Senhor. Aleluia. Meu Deus. Fique ligado. Porque muitas vezes nós ficamos ligados nas coisas que nos faz bem. Vou falar de novo num bom emprego, porque nós vivemos disso. Um bom emprego, você quer fazer o melhor para o patrão ver. Você quer fazer o melhor. O patrão vê o seu bolso encher para você poder fazer as coisas que você quer, para você ser exaltado. Mas quando é para a gente fazer as coisas de Deus, a gente olha mais para nós. Porque o Senhor, ele é assim, ó. Ele te deixa livre para você fazer. Mas essa liberdade é uma liberdade limitada para aquele que está ligado. É uma liberdade, você pode fazer tudo. É como lá em Gênesis. Tá aí, ó. Paraíso. Coma de tudo que você quiser. Você não vai precisar trabalhar, você não vai precisar de nada. Um Deus tremendo que fez o homem, ainda achou que não era bom o homem viver sozinho, botou lá a mulher, né? Que mulher tudo de lindo. A mulher tudo de lindo. Você olha a perfeição que Deus fez. Porque mulher, cuidadora lá do seu lar, Deus fez o corpo da mulher perfeito, fez a mulher, compôs. Mulher gera outra vida. Então tem coisas lindíssimas. Tem coisas lindas. E o que o casal fez? Desobedeceu. Sim. Olha, várias árvores, vários frutos. E exatamente o fruto que não era para ser mexido nem comido, foi lá. E aí, o que acontece? As pessoas erram e começam a botar a culpa no outro. Foi você, foi a serpente, foi fulano. Senhor, essa foi a mulher que o Senhor me deu. Então eu quero te dizer, você não precisa botar culpa em ninguém. Você tem que agir, você e Deus. A
tua fidelidade com Deus vale muito a pena. Muito a pena, porque grande é a recompensa do Senhor com o ser humano. Grande é a recompensa. Mas é o ser humano que é mau. O ser humano, ele não se conforma com o que Deus dá. Estamos passando por um momento que é assim. Aquele que tem mais, quer mais. E ele nem liga de destruir. Ele não liga de destruir. Vai passando por cima de todo mundo. Eu quero. Eu tenho, mas eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu piso, eu mato, eu destruo. E isso não foi assim que Deus fez. E nós temos que ter a visão. Nós temos que ter a visão. E quando você tem essa visão, igual Jó, ficou ali fiel a esse Deus tremendo, poderoso, e nós ficamos olhando ali, né? Então, Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo pode. Nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aqui começou as vitórias. Aqui o Senhor começou a dar basta no tudo que Jó tinha passado. E ficamos lendo aqui que tinha 3 homens do lado de Jó se fazendo de amigo. Se fazendo de amigo, não era amigo. Não era amigo. Estava ali. E nós sabemos que essa passagem, Deus falou com Jó. Olha, você agora vai ter que orar por esses seus amigos. E Jó sabia que não era amigo nenhum. Sabe quando você está com alguém do teu lado, se fazendo de amigo, e Deus te mostrando que fulano está rindo para você e está falando nas costas. Aí tu diz, tá falando. Você fica quieto. Daqui a pouco o outro. Aí chega no teu ouvido, ó. Fulano tá falando de você assim, assim. E você, com sabedoria, fica só comendo pelas beiradas e fala assim, não vou falar nada. Assim fez Jó. E Deus falou assim, olha, Jó, agora você vai orar por esses teus 3 amigos. Você tem que estar ligado. Você tem que estar ligado. Porque se você não estiver ligado, vai falar o quê? Eu não. Já sofri isso tudo. Estão aí dizendo que são meus amigos, mas não são. Eu ainda vou orar por eles? Não, ele escutou a voz de Deus. Eu quero te dizer, independente do que você está passando, das agressões, das falsidades, das traições, ouça a voz de Deus. Porque quando Jó orou por aqueles homens, e ele acabou de orar por aqueles 3 homens, e Deus começou a restituir tudo para Jó. Tudo. Dobrado. Dobrado. 7 filhos, o Senhor deu 14. Aí tu pensa, mas pastora, menos aí. Mas foram 14 filhos, mas Jó tinha condições até de ter filhos. Dobrou os gados e foi chegando as bênçãos e foi restituindo tudo. E ali ele ainda foi recebendo mais, porque teve os convidados e ali vinha pessoas com anéis, com joias, coisas maravilhosas. E aí você pensa, mas Jó já estava ficando velho. Para Deus não tem isso. Para Deus não tem isso. Porque muitas vezes você pensa assim, se agora eu tenho isso, mas se eu tivesse quando eu tinha 20 anos, aí é que ia ser bom. Nem vivo você estaria. Porque você ia ficar tão empolgado que você mesmo ia morrer. Mas morrer como? Tudo fácil, muito dinheiro, você sem Jesus, vivo não estaria. Então Deus te dá tudo na hora certa. No momento certo. Certinho.
Jó era de idade? Era. E Deus foi dando. Foi dando. E já não tinha mais ferida, já não tinha mais nada. Porque, olha, você imagina, o remédio foi Deus. O remédio de Jó foi Deus. Porque quando ele estava passando no processo, com o corpo cheio de ferida, que ele nem dava para coçar com a mão, era com caco de telha, e ali sangrava. Você não lê que teve médico ali. O médico foi o Senhor. Ele foi o médico. E sendo um médico, ele sabia que lá na frente ele ia ter tudo de volta, ele já estava com a saúde dele boa, ele podia desfrutar de tudo. E ainda no finalzinho, ele disse assim, pera lá, vou eu fazer algo melhor, vou te dar mais anos de vida. Mais anos de vida. Porque quando você é jovem, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu me casei, eu me lembro que eu falei pro meu marido assim, nós ficamos conversando, falando assim, e já pensou quando a gente tiver 40 anos? Você vê? Quando você é jovem, 40 anos para você, você pensa que a pessoa vai estar de bengala. Já pensou quando a gente tiver 40 anos? Nós vamos estar velhinhos. Será que a gente vai estar bem? 40, gente, já passou um tempão. Tô eu aqui, ó. Que muitas vezes fala assim, mas a senhora tá ótima, né? A senhora bota um sapato alto, né? Boto sim. Me sinto muito bem. Porque o Senhor tem me dado vida com abundância. É Ele que faz isso. Assim Ele fez na vida de Jó. Deu 140 anos a mais para Jó. Eita. Tá bom? Tá bom para vocês? Pensando que vocês já estão no fim? Pensando que eu não vou conseguir? Porque independente de idade, tem gente nova que fala assim, para mim acabou. Chega! Não aguento mais. Não aguento mais. E quando você não ouve assim, quer ver? Vou acabar com a minha vida. Gente jovem. Gente jovem. Essa voz é de quem? É de Deus? Essa voz é de Deus? É, irmãos? Não. Não é de Deus. Essa voz é do inimigo. Mas eu quero dizer hoje, ouça a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, você não entra em armadilha do inimigo. Não entra. Não entra. Não entra. E Jó é um grande testemunho na nossa vida. É um grande testemunho. Um grande, porque ele nem precisava passar por aquilo. Ele não precisava conquistar nada. Material, ele tinha tudo. E ele era um homem temente. Mas mesmo sendo temente, ele não conhecia Deus no profundo. Ele não conhecia. Mas uma coisa me chama a atenção. Sem conhecer Deus no profundo, muitas coisas ele não fazia para não agradar a Deus. Hoje a gente fica vendo que muitas pessoas às vezes estão na igreja, estão lá, e na palavra, e canta. E quando você vai ver, tem coisas que tu olha assim, fulano não é temente a Deus. Por que fulano faz isso? E aí é quem não é cristão não entende. Porque quando a mão do Senhor vem, aí vem aquele que não é cristão e diz, por que ele está passando isso? Mas não sabe que ele está passando porque ele mesmo procurou. Porque sempre é assim. A gente colhe o que a gente planta. A gente colhe o que a gente planta. Mas eu hoje estou vendo que está se plantando uma semente boa. Meu Deus. Nós vamos colher uma boa semente. Aleluia. Com certeza. Com certeza. Quero agradecer a Deus por tudo e agradecer também por nós estarmos aqui fechando com chave de ouro.
Até aquelas pessoas que não puderam vir, mas estão no propósito, o Senhor sabe de todas as coisas. Porque eu estou usando essa frase, mas muitas vezes eu não gosto. Porque tem gente que faz qualquer coisa, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe, mas não é assim. Mas, nesse sentido, hoje, teve pessoas que se esforçou para estar aqui, mas não pôde vir. Então, o mistério era nosso. O mistério era nosso e todas também que vieram 6 dias, hoje no 7º dia, o Senhor conhece o coração e a mente. Que o Senhor também possa realizar os sonhos dessas pessoas, que o melhor sonho é a salvação. O melhor sonho é a salvação. Nós somos realmente privilegiados porque todos os dias nós buscamos a salvação. O fato de a gente conhecer a palavra, estar na igreja, isso não quer dizer que nós já somos salvos. Porque nós temos todos os dias buscar a salvação. Buscar. E o Senhor, Ele não quer te perder. Muitas vezes você vai ser salvo, mas vai ter que passar por vários processos. Mas que nós possamos estar assim, nessa ligação. Na ligação. Saber quando Deus fala. Saber quando o inimigo quer investir. Porque tem hora que você olha assim, Deus te mostra muito nítido quando o inimigo vai atacar. E muitas vezes a pessoa fala assim, mas não tem nada a ver não. Tem nada a ver. E quando se usa essa palavra, essa frase, não tem nada a ver, aí que o negócio pega. Você está vendo lá que vem uma investida do inimigo, repreenda no nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele vai dar um basta nessa situação. Amém? Que essa palavra possa ficar no coração de cada um. Porque eu, pastora Terezinha, estou tomando posse da minha vitória. Porque o anjo do Senhor está aqui neste lugar, nos revestindo do seu poder, entregando em nossas mãos essas bênçãos que nós viemos buscar. Amém? Amém, Jesus. Glória. Maravilha.